E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo e hoje a gente vai falar sobre a protoboard. Nós vamos falar sobre ela porque os futuros vídeos que vamos fazer de experimentos, a gente vai precisar dela. Então, vamos ver como que ela funciona. Então, eu tenho aqui uma protoboard de 300 pontos, né? Centrais aqui. Então, aqui ela é numerada até. Ela vem de 1 a 30 e cada coluna dessa daqui eu tenho 5 colunas aqui, né? Então, para que serve essa protoboard? Essa protoboard ela serve para mim fazer testes iniciais dos meus protótipos, né? Então eu posso fazer uma montagem eletrônica aqui sem precisar transferir para a placa, né? Uma placa de circuito impresso. Então eu posso fazer aqui o teste, testar e depois eu fazer essa transferência, depois que eu ver aqui o meu protótipo, principalmente para quem trabalha com criação. Eu faço um teste preliminar. Então, como eu já disse aqui, né, a gente consegue já observar que eu tenho 5 colunas, né, então, e eu tenho essas linhas aqui, essa daqui é numerada, né, mas eu tenho modelos que são mais simples, né, o pessoal chama de mini protoboard, ela não tem nenhuma numeração, né, e ela, se você reparar, essa parte aqui só parece com a parte central da minha protoboard. Ela não tem essas laterais. A gente vai ver a diferença. Então aqui eu tenho essas 5 colunas e essas 5 linhas. Então como que funciona essa protoboard? Ela funciona da seguinte forma. Dessas 5 colunas que eu tenho aqui, quer dizer que eu tenho 5 opções de ligação, né? Então essa linha aqui, todos esses pontos dessa linha aqui, eles são interligados, ok? E aí, tá vendo? Tem um espaçamento aqui, e aí eu tenho outros pontos aqui. Então esses 5 pontos são interligados, esses 5 pontos são interligados. E aqui na lateral, a mesma ideia, né? Esses 5 pontos são interligados. Porém, as laterais, geralmente ela tem uma marcação até onde ela vai, tem um H, um W, ela vai ter uma separação mostrando até onde vai esses pontos. Então aqui na lateral, ele vai ligar, além de ligar, ele vai ligar essa coluna inteira, né? Ele vai pegar essa coluna inteira até embaixo. Essa protoboard aqui, eu uso ela de amostragem, então ela já está, eu já deixei ela previamente aberta. Então, ó, aqui ó, os trilhos de contato dela, das laterais, né? Então aqui, ó, essa lateral, né, por baixo como que ela seria. Então essa coluna aqui, ela vai até embaixo, a ligação dela. Né? Depois a gente vai pegar e testar a continuidade com o multímetro. E aqui os 5 pontos que eu havia dito, né, então ó lá, eles são interligados na horizontal, né? Enquanto as colunas são interligadas na vertical. Poderia ter mais? Poderia, né? Ela poderia ser ela poderia ter essa divisão aqui mesmo. Poderia ser assim. Uma placa maior, né? Então ela viria daqui até esse centro aqui depois. Para mim continuar se eu precisasse desse barramento aqui, eu teria que fazer um jumper, né? Ok? Então ela tem um certo espaçamento nos furos dela. Então se eu pegar um componente muito grande, por exemplo, aqui um potenciômetro, esses terminais de potenciômetro são um pouco largos, né? Então se eu forçar com o tempo, ele até encaixa. Mas com o tempo, isso pode ocasionar mau contato na minha protoboard, ok? Então tem aqueles encapsulamentos do regulador de tensão, alguns transistores chip ou diodo, por exemplo, essa ponte de diodo aqui também, né? Então se for para fazer um teste, só um teste, vocês podem soldar uma extensão na ponta dele, aqui ó, tem
um diodo aqui que eu fiz esse tipo de extensão. Aqui é o diodo. E aí eu fiz uma solda para não comprometer a minha protoboard, né? Como é só para teste mesmo, ok? Então tem o diodo. Deixa eu pegar um. Aqui, no caso aqui, esse aqui é um transistor, um MOSFET. Né? O padrão dela é para esse tipo de conector aqui, ó. Esse conector de pino aqui. Esse conectorzinho aqui, ó, de pino. Esse foca. Então esse conectorzinho de pino aqui, ele dá certinho o encaixe aqui, né, sem deteriorar minha protoboard. Esse conector aqui do transistor ele até dá também, porém ele é um pouquinho mais largo, né? Você vê que esse aqui é bem mais quadradinho. Então, se eu usar, posso até usar, né? Porém, vocês vão ver que ela vai esgaçar um pouco o encaixe da protoboard. Futuramente eu posso ter mau contato. Muitos projetos, às vezes, eles não funcionam, né? Por causa desses mau contatos. Ok, então a gente já viu que esses pontos são todos interligados, né? Eu vou usar aqui pode ser esse diodo aqui mesmo. Então, quando eu coloco um terminal do meu diodo conectado, todos esses outros pontos que eu utilizar, eles vão ser conectados a esse terminal desse meu diodo aqui. Por exemplo, se eu colocar esse resistor aqui, ó. Então eu fiz uma conexão entre esse terminal e esse terminal. Em qualquer um, eu tenho 4 opções aqui de conexão. Se eu precisar mais, aí eu vou precisar de um jumper. Eu coloco um jumper aqui. Então coloquei um jumper. E aí eu continuo. Então eu tenho esses 3 aqui que sobraram, mais esses 4 aqui. Opções, né? Eu uso esse fiozinho aqui do cabo UTP, aquele cabo azul da internet, né? Mas ele tem... Vocês podem comprar aqueles jumpers. Vocês podem utilizar aqueles jumpers prontos já. Eu particularmente, eu gosto desse aqui. Me dá uma firmeza maior. Então, para mim fazer essas conexões, eu nunca posso colocar o meu componente dessa forma. Por quê? Por que eu vejo que acontece muito isso aqui? Se eu tenho um esquema eletrônico, por exemplo, meu diodo está aqui, vamos usar o diodo e o resistor. E o meu resistor está desta forma, né? Então tá aqui. Então o que o aluno geralmente ele faz? A lógica, né? Tá aqui, ó. Eu vou seguir o esquema. Então eu coloco o diodo aqui. Eu geralmente coloco o diodo seguindo. Vou só baixar mais um pouco a câmera. Então eu coloco o diodo seguindo. E aí, colocou o diodo, aí depois vem quem? O resistor, né? Então, porque o diodo está na horizontal, eu coloquei o diodo na horizontal e o resistor está na vertical, eu coloquei na vertical. Porém, quando eu fiz esse tipo de ligação aqui com o meu diodo, eu acabei curto-circuitando, né? Porque eu tenho que entender como funciona a minha protoboard. Então, ó,
ele tem esse barramento aqui é comum. Então todos esses terminais aqui eles estão curto-circuitados. Okay? Então, se eu queria fazer algum tipo de ligação entre eles, teria que colocar, por exemplo, o meu diodo nessa coluna. Ok? Deixa eu seguir a polaridade dele aqui do desenho. Então aqui meu diodo aqui. E aí, em seguida eu colocaria o meu resistor em qualquer um desses outros terminais aqui, não, que eu quisesse. Eu tenho 4 opções, né? Não precisa ser perto, qualquer lugar. E aí eu continuaria o restante do circuito. Então essa parte, esse L aqui desse circuito, ele está representado aqui, ok? Necessariamente não precisa ser também um circuito em L. Por exemplo, se eu colocar ele lá na primeira, coloquei lá na primeira e coloquei aqui na terceira, aí eu continuo aqui com o meu resistor assim, entendeu? O importante é não curto-circuitar o componente, que é o que mais, é o primeiro erro, né? O que mais acontece utilizando a protoboard é isso, essa conexão, né? Querer seguir um esquema, né? E aí não saber como que é feito o esquema de ligação da protoboard. Bom, agora eu peguei o multímetro, né? Pra gente fazer um teste. Eu coloquei ele aqui na escala de continuidade, né? Que geralmente fica junto com a escala de diodo. Aí depende do seu multímetro aí. Ele tem uma figura de som aqui, né? Um símbolo aqui, ó, que é utilizado na partitura, ou ele tem um desenho de um alto-falante, enfim. Qual que é o objetivo desse teste de continuidade? Né? Já fala, quando ele tem contato elétrico, ele vai, no caso, às vezes ele emite um bip, né? No caso desse aqui, ele acende até um LED aqui, e zera, né? Zera a sua tela. Se você não tem esse teste de continuidade, você pode usar a menor escala de resistência, né? E encostar, que ele vai dar um valor próximo de zero, ok? Então, coloquei aqui na escala de continuidade, vou testar antes, né? Está funcionando. Então, eu vou medir a continuidade deste terminal com este terminal, né? Então, ele tem que dar continuidade. Então, se eu encostar por cima aqui, ele daria também. Como a gente já está vendo sobre o protoboard, o que eu gosto de fazer? Eu vou aproximar agora aqui, novamente. Ok? E aí, o que nós vamos... Vamos ver se eu consigo inclinar a câmera um pouquinho. Beleza. Então, o que na hora eu posso testar dessa forma, né? Só encostando. Porém, para mim ter às vezes eu quero medir uma resistência, alguma coisa, para mim ter um valor melhor efetivo, as pontas, né, de prova, elas são meio cônicas. Então você pode utilizar a próprio furo aqui da protoboard, né? Ó, mesmo se eu colocar aqui, eu não alcanço ele, né? Eu não vou... São cônicas, então você pode utilizar os furos da protoboard. Então aqui, ó, eu vou colocar junto com o terminal, né? E junto com o outro terminal. Para mim não ter mau contato, ó. Eu posso movimentar aqui, ó, né? Olha, de vez em quando ele dá um mau contato. Então, se eu quero, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo. Se eu quero medir essa resistência, deixa eu ver de quanto que ela é. Ela é 4, vou colocar na escala de 20K. Ela é 4,7K, né?
Então, ó, se eu quero medir ela, tampou aí. Se eu quero medir ela, se eu for medir assim, ó, tá vendo? Eu tenho uma maior dificuldade. Agora, se eu coloco aqui no terminal, ó, no pé do terminal da protoboard, né, no contato da protoboard. Opa. Deixa eu virar aqui. Não posso atrapalhar a letra. Fazendo uma sombra aí, mas dá pra entender. Então eu coloco aqui, ó, né? E aí eu tenho uma, olha lá, ok? Estou movimentando as ponteiras, porém eu tenho uma estabilidade na minha medição. Até evita de escapar, fechar um curto aqui de um para o outro, né? Algumas técnicas que dá de utilizar na aproveitar essa cavidade da protoboard. Então aqui nosso circuito, na escala de continuidade, então eu faço essa medição. Agora vamos fazer aquela primeira ligação que eu fiz aqui, ó, né? Vamos ligar o meu diodo na horizontal, ó lá, eu utilizei, olha lá o que aconteceu, eu curto-circuitei meu componente. Se eu tivesse até tirado ele aqui em outra trilha, ele ia dar um valor, né, de queda de tensão do meu diodo. Polarizei ele diretamente. Então, para mim testar isso aqui, eu posso usar esses dois. Eu posso usar esse jumper aqui que eu preparei aqui. Então, ó, se eu colocar esse jumper nesse primeiro terminal, eu vou usar esse terminal do meu resistor. Então, aqui com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, quarto. Então tem essas 4 opções aqui, né? Outra coisa que às vezes a pessoa pensa que ele é conectado dessa forma aqui, né? A única que é conectado na vertical é as barras laterais, né? Então aqui, ó, se eu pegar na linha de baixo, eu já não tenho nenhum tipo de contato, ok? Qualquer que for o ponto, né? E também o pessoal às vezes pensa que ela é direta assim também. Então se eu pegar aqui na linha, na mesma linha aqui, né? Não tenho nada. Ok? Então essa é a ideia dela, né? O que eu aconselho, essa daqui eu deixo sempre para mostrar, né? Ela vem com um adesivo embaixo assim, para isolar, porque às vezes você corta aqui, ó, por exemplo, esse conectorzinho aqui. Aí eu não vejo, eu vou montar meu experimento e eu monto por cima dele aqui. Então pode ocasionar um curto, ou às vezes eu estou mexendo, geralmente eu pego, aí eu estou mexendo, o alicate e corto esse terminalzinho que é mais fino ainda, né? E aí ele fica por baixo, então pode também vir gerar um curto. Então, como aqui é experimental, eu deixo ele solto assim para poder mostrar. Mas se você de uso pessoal, você pode colocar ele fixado numa madeirinha ou num PVC, num rígido, né? Para poder isolar, você pode colar ela já direto lá, fixar, parafusar, não sei. Depende do tipo da fixação. Para não ter esse risco de curto-circuitar a parte de trás, né? Ela também ela já vem com esse adesivo, né? Esse adesivo aqui atrás que já serve de isolação também. O meu já tirei, já não está mais. Ok?
ok? E os terminais da lateral, mesma ideia, né? Deixa eu pegar outro jumper aqui. Então, os terminais da lateral, olha lá, se eu medir aqui na ponta, né? E aqui, eu tenho continuidade, ok? Então, se eu medir aqui, só para a gente ver, ó, que não tem nenhum tipo de ligação, ok? Então, se você não está acostumado com a sua protoboard, alguma coisa, faça esse tipo de teste de continuidade que você vai entender como que é feita a ligação. Não precisa retirar, né, a proteção dela, mas ela geralmente o padrão é esse, né? Ela tem 5 pontos de contato na horizontal, a parte principal, o corpo aqui da protoboard, e as laterais ela tem 5 contatos também, porém essa coluna inteira ela é interligada até um certo ponto, até uma certa marcação. Se a gente fosse fazer um esquema da protoboard, seria assim: 1, 2, 3, 4, 5, pula, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer meio afastado, só para fazer 2 linhas só, ok? Nossa, ficou bem. Enfim, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu fazer aqui do lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses pontinhos que eu estou fazendo seriam onde que eu tenho os meus encaixes aqui dos conectores dela, ok? E tem mais, né? Eu tenho mais linhas, né? E assim vai. Aqui no caso ela tem 30 linhas. Por que eu fiz afastado assim? Porque se eu fosse representar, né, a ligação, então eu teria, por exemplo, um jeito para me ligar um resistor, por exemplo, sem curto-circuitar ele. Eu poderia ligar qualquer um desses pontos aqui. Aí eu colocaria o meu resistor. Isso aqui é observando o esquema, né? Pronto. Então ligaria nesse ponto e nesse ponto. Ok? Se eu quisesse ligar o meu diodo junto com esse resistor, eu poderia fazer isso aqui em série com ele, né? Então nesse ponto e nesse ponto. Ok? Agora como que seria... Agora, se eu, por exemplo, pegasse o meu resistor, eu quisesse ligar outro resistor aqui, com esse diodo, eu teria que ligar daqui, aqui ou aqui para baixo, né? Se eu fizer isso aqui, tá errado. Então, eu vou colocar um errado aqui. O que eu fiz aqui? Eu coloquei ele no mesmo barramento, então eu curto-circuitei esse resistor. Ele não vai influenciar nesse meu circuito, ok? Então, isso aqui tá errado, ok? Um X maior aqui. Então, um esquema, se fosse um esquema multifilar dessa protoboard, seria mais ou menos nessa ideia. E cada vez que eu interligo um, vai diminuindo as minhas possibilidades de ligação, ok? Então essa é a ideia. E aí também é um pouco de prática, né? Para fixar melhor mesmo a ideia de funcionamento.
É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco aqui. E até as próximas aulas.